Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 102, inciso 1º. Vamos falar das alíneas P, Q e R. Ainda estamos tratando da competência originária do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 102, inciso 1º, nas alíneas P, Q e R, diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, a linha P, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade, a linha Q, o mandado de injunção, quando a celebração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. E a linha R, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem, importante lembrarmos que nós estamos tratando da competência originária do STF, e é muito importante a nomenclatura competência originária, competência recursal ordinária, competência recursal extraordinária. Isso é cobrado em prova. O examinador muitas das vezes quer saber se você sabe se a questão trata da competência originária, se a questão trata da competência recursal do STF e muitas das vezes também a competência originária do STJ. Mas pouco a pouco nós vamos passando as informações e as dicas para provas e concursos. Pois bem, na linha P nós temos uma consequência lógica, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade vai ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal originariamente. Uma consequência lógica, porque lá na linha A nós vamos ver que compete ao STF processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Nós aprendemos, inclusive, e fizemos um quadro bem interessante, onde nós explicamos um pouco mais a fundo esta competência. E nada mais lógico que o STF processar e julgar o pedido da medida cautelar. Muito fácil acertar a linha P. Na linha Q, nós temos o seguinte: o mandado de injunção. E quando falamos em mandado de injunção, nós vamos lembrar do artigo 5º, inciso 71. E ele vai dizer o seguinte: que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nós vamos ver que o mandado de injunção é o remédio constitucional quando há a falta, a ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, tá? Nós aprendemos muito sobre o mandado de injunção na aula do artigo 5º, inciso 71. Nós vimos que o cabimento é a existência de direito, prerrogativa ou garantia assegurados pela Constituição. Nós vimos também que a falta de regulamentação gera a inviabilidade do exercício. E, muito importante, nós vimos os legitimados ativos, que é qualquer pessoa titular dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mas o mais importante para a nossa videoaula é o seguinte: os legitimados passivos. E quem são os legitimados passivos? Quem deveria regulamentar. No caso aqui, poder, órgão ou autoridade. E quem nós vamos ver aqui na linha Q? Que quando a elaboração dessas normas regulamentadoras for atribuição do Presidente da República, do Presidente do Congresso Nacional, é o paralelismo, tá? Do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado Federal, dos presidentes das mesas de uma dessas casas legislativas. Quais casas? Câmara dos Deputados, Senado Federal, não é verdade? Do presidente do Tribunal de Contas da União, do presidente dos tribunais superiores ou dos presidentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, que a palavra-chave é presidente.
Quando falar em presidente, mandado de injunção para o Supremo Tribunal Federal. Geralmente a questão de prova vai trazer essa informação para você. Ah, professor, não precisa gravar então todos esses responsáveis? Claro que sim. Estou passando apenas uma dica, uma informação. Até porque você vai ver que vai ser de competência do STJ processar e julgar originariamente mandado de injunção, mas você não vai ver a palavra presidente. Está lá no artigo 105, inciso 1º, a linha H, que nós vamos estudar mais à frente, mas já fica a informação para você. O STJ também é competente para processar e julgar originariamente mandados de injunção, mas lá não há presidentes. Veja o que vai dizer a linha H. Compete ao STJ processar e julgar originariamente, a linha H, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual. Veja que o STJ também tem a competência originária para processar e julgar mandado de injunção. Então, a informação importante é essa. Viu a palavra presidente, competência do STF. O mandado de injunção lá do STJ não tem presidentes, tá? Aqui nós temos os presidentes da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, dos tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal. E na linha R nós temos compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Preste atenção, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja que o CNJ não exerce jurisdição. O CNJ é um órgão de fiscalização, é um órgão administrativo, é um órgão que pertence, como nós aprendemos lá na aula do artigo 92, tá? Venha acompanhando as videoaulas para que você possa ser aprovado em concurso, para que você possa garantir pontos importantes na sua prova. Qual é a pegadinha de concurso aqui? É dizer o seguinte, vou até anotar para ficar mais fácil, cabe ao STF exercer o controle jurisdicional do CNJ e CNMP. Cabe ao STF exercer o controle jurisdicional do CNJ e CNMP. Isso está certo, professor? Isso vai cair na sua prova e está corretíssimo. O STF exerce o controle jurisdicional sobre o CNJ, sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. É errado dizer que o CNJ exerce jurisdição, mas não é errado dizer que o STF exerce o controle jurisdicional sobre o CNJ, sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Informações importantes para a sua prova. Na próxima aula vamos continuar a falar sobre as competências do Supremo Tribunal Federal. No inciso 2º, agora a competência recursal do Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.